Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um caso que chocou a população do estado de Santa Catarina. Um indivíduo de 38 anos foi preso sob suspeita de ter matado 3 familiares, adultos e uma criança. Matou seus pais, a irmã e o seu sobrinho pequeno. Muitas pessoas entraram em contato com o IPAP Sistema Grisa pedindo explicações sobre crimes bárbaros como esse. E é sobre isso que vamos tratar esta noite. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Satisfação, Douglas. E vamos buscar dar uma explicação, dentro da ótica do Sistema Grisa. É um tema polêmico, tem muitas opiniões e as mais diversificadas, porém, nós vamos dar uma explicação dentro daquilo que nós estudamos no Sistema Grisa, também dentro da ótica da mente humana estudadas pelo Sistema Grisa, relacionado inclusive com fenomenologia paranormal, com coisas que às vezes são acreditadas que são coisas do diabo, outras vezes são acreditadas que são coisas de maus espíritos, de obsessores e companhia, então o tema tem tudo a ver com parapsicologia. Porém, nós vamos fazer uma abordagem bem objetiva. Quem já leu o livro Liberte-se Podrestra, quem já leu O Jogo e a Estrutura das Personalidades, quem já leu Paranormalidade e o Potencial Mental, vai poder, O Poder da Fé e a Paranormalidade, sobre a vida do Fregolino, vai poder entender tudo isso com mais facilidade, mais profundidade. Nós aqui não temos intenção alguma de sermos policiais e muito menos detetives. Nosso objetivo não é culpar pessoa alguma, e sim buscar ver o que se pode fazer, dar nossa contribuição para ajudar a espécie humana a reduzir esse índice de violência que está aí. E isso começa da vida intrauterina, começa na fase da educação especialmente. Então, é essa ótica que nós vamos analisar nos fatos mentais que levaram esse indivíduo a agir assim. Eu digo, sob o ponto de vista mental, e insisto, não se trata de culpar pessoa alguma, trata-se de entender a situação para que daqui para frente podemos aperfeiçoar o processo de como conduzir a vida social de uma forma mais humana, mais harmoniosa e fazer com que se dê uma contribuição efetiva na redução desse índice de violência que tende a aumentar cada vez mais nas próximas décadas. Dr. Pedro, o crime aconteceu em Penha, no litoral norte aqui de Santa Catarina, e o que chamou a atenção foi até o próprio delegado de Pissarras, que está cuidando do caso. Ele ficou assustado com a cena de crime que ele foi chamado, para atender a denúncia, e ficou assustado com a cena quando ele se deparou. As pessoas foram mortas a golpes de martelo e de marreta, inclusive uma criança dentre elas, e o suspeito, sendo interrogado no primeiro interrogatório, inclusive disse que não se arrependia dos crimes que cometeu, porque sabia que os pais deles estavam no céu. Certo. Então veja quantos fatores mentais que entram nesse jogo. Primeiro, eu digo para o delegado que eu, quando recebo informações sobre esse tipo de crime, não choco mais. Nunca mais choquei. Porque eu sei que o homem não matou o pai, nem a mãe, nem a irmã, nem o sobrinho. Matou 4 fantasmas na mente dele. Porque pessoa alguma, ninguém mata pessoa, só mata fantasma. Porque ele projeta a imagem mental que ele cria daquilo. E aí entram outros fatores que nós vamos explicar já durante o programa. Eu digo, como então eu diria assim, que lá para o delegado Pissarras, eu digo que realmente, até para entender melhor como isso funciona, eu digo, futuramente nós temos que dar nossa contribuição para a área jurídica, inclusive, para que se faça, vamos dizer assim, o julgamento adequado e que se aplique a correção mental e social. Não é só a correção social, não é só mudar o comportamento. Aliás, o comportamento não se muda sem mudar o emocional. E o emocional não se muda sem mudar o mental e o social. Então, tem todo um fator aí, toda uma questão que já nós vamos detalhar. Dr. Pedro, aparentemente, pelas declarações que foram dadas da imprensa, existiu uma tensão entre o filho mais velho, esse indivíduo, e a sua irmã mais nova. E foi essa tensão que desencadeou o crime.
Tanto que ele disse em várias, deixou claro em várias declarações que a raiva dele era da irmã. Então acredito que em algum momento ele deve ter partido para cima da irmã e os pais devem ter defendido e aí então viraram na cabeça deles possíveis inimigos também. Isso. Então veja o seguinte, mas aí tem uma frase de uma outra irmã dele que eu queria salientar. Uma irmã dele diz que esse era o filho mais amado pela mãe. Exatamente. Eu digo, engano total. O que a mãe dava a esse seu filho, eu digo, eu volto a insistir, não se trata de culpar pessoa alguma. A mãe fazia o melhor que sabia, o melhor que podia. Mas a mãe não dava amor. Carinho nunca foi amor. Fazer a vontade da criança nunca foi amor. Atender todos os pedidos da criança nunca foi amor. Isso é carinho e superproteção. Digo, amor com carinho é ótimo. Mas eu digo, tem carinho à base, às vezes, das cobranças firmes e até o laço, que é um amor muito mais dedicado e verdadeiro. Corrigir a criança, mesmo que às vezes se apele um pouco para a violência, digo, é muito melhor do que deixar a pessoa evoluir como se o mundo fosse dele. Então o que vai acontecer? Primeiro, mataram a alma desse homem. Segundo, sufocaram a evolução da sua personalidade. São os dois crimes que fizeram contra ele primeiro. Por que eu digo mataram a alma? Porque não deram chance para ele descobrir quanto ele era capaz ao ser exigido dele lavar uma louça, fazer tarefas de casa. Pode ser que fizesse. Mas se ele fazia alguma coisa nesse sentido de ajudar em casa, era um mínimo, perto de tudo que ele recebia de graça. E aí vem outra frase que dentro do sistema Grisa é famosa. Dar de graça é uma desgraça. As duas piores pragas do planeta chamam-se culpa e esmola. E hoje nós temos uma esmola, nós já falamos aqui, que é a superproteção. A superproteção é a esmola atual que mata a alma e fabrica o criminoso. Então, na verdade, não é criminoso. Eu não gosto de chamar nem de assassino, nem de criminoso. Fabrica o matador. Porque ele não vai matar nem o pai, nem a mãe. É bobagem ficar pensando, como é que ele tem sangue frio? Sangue frio coisa nenhuma, é ódio. É ódio que faz ele usar instrumentos daquele tipo, como marreta e martelo, sei lá. Eu vi falar em martelo e marreta. Os dois. Então, eu digo, o que acontece? Eu digo, ele vai usar isso para destruir o fantasma que impede ele de receber o dinheiro para comprar a droga, porque agora ele virou vítima da droga. É por quê que ele vai atrás da droga? Porque como ele não despertou nele a alegria, o contentamento, a satisfação, o tesão, vamos usar uma palavra mais forte, quando a pessoa descobre que é capaz de fazer as coisas. Digo, veja uma menina, quando a mãe autoriza a menina de 4 anos a subir numa cadeira e lavar a louça, quando ela termina de lavar a louça, ela fala com a mãe com toda alegria, eu fui babá, eu sei como a criança reage quando ela se sente maravilhada por ser capaz de fazer as coisas. Então hoje, quando a nossa legislação estúpida fica dizendo que criança e adolescente não pode trabalhar, eu digo, existem duas coisas, o aspecto legal, que tem até sua validade em alguns aspectos, até um determinado ponto, mas existe a informação espalhada no ar, e que as crianças ficam sabendo que criança não pode trabalhar. Outra pior ainda que essa, a pessoa tem que fazer o que gosta. Digo, a pessoa que se desenvolve dentro desses processos de fazer o que gosta, então eu digo, eu não gostaria de estar aqui agora fazendo esse programa se eu fosse atrás apenas do meu sentimento, no sentido de o que me dá mais prazer, do que me dá mais satisfação superficial e passageira. Eu digo, para que vir aqui trabalhar com o Douglas, com o João, com o Fernando aí, até o Fernando, Andréas Patunas, filho do nosso grande amigo, eu digo, Eustáquio Andrés Patunas, o grego,
Eu digo, eu fiquei feliz. Então, eu acho todos os meus colegas aqui desse programa maravilhosos. Só que tem que levantar cedo para estar aqui fazendo uma gravação. Ou então vir à noite para vir aqui fazer uma gravação. Eu digo, e depois ir para casa à tarde. Tudo isso é chato. Se olhar só sob o ponto de vista do gostar, do prazer. Nós temos que perceber que isso também dá muita satisfação, muita alegria, especialmente quando agora choveram essas perguntas, pedindo para que, pelo amor de Deus, que o sistema Grisa está na hora de se pronunciar sobre essa questão dos crimes. Chega de ficar parado, Grisa, fala alguma coisa. Então, é isso que eu estou colocando. Então, veja. Então, o que acontece? A coisa começa lá. Primeiro, pelo que eu tive informações, você chegou a levantar, Douglas, quantos irmãos ele tinha? Quantas irmãs e irmãos ele tinha? Que idade eles têm? Sobrou mais uma irmã. Mais nova que ele? Mais nova que ele também. Certo. Que idade teria essa irmã hoje? A que foi morta? Não, a que está viva. A que está viva tem 32 anos. 32. Então, veja, 6 anos depois dele. Porque tudo isso para nós chama-se tabela familiar. E esses dados tudo fala muito, porque ele teria ficado caçula durante 6 anos. Porque a irmã que ele matou teria 40 e quanto? A que ele matou mais nova que ele. Não. Era mais velha? Mais velha, 40 e poucos. Ele tem 38, até mais velho. Então, veja, esses dados todos para a nossa análise são importantes. Por quê? Porque se ele foi caçula durante muito tempo, porque ele não tem os dados direito, mas pelo menos assim, ó, ele teria ficado muito tempo o menino predileto do pai, amado da mãe, e que tem todas as atenções, fazem tudo o que ele quer, tem as melhores coisas. Então, o que acontece? Só que isso inibe, volto a insistir nisso, inibe a possibilidade dele desenvolver seus talentos, de descobrir quanto ele é capaz de sentir-se feliz em realizar alguma coisa benéfica e útil para ele e para a família. Então, tudo isso tira da criança a oportunidade de evolução pessoal, de desenvolver seus talentos. Não existe. O pessoal fala tanto de crime que mata corpo. Mas mata corpo, digo, mixaria. O que é ruim é matar a mente da pessoa. É matar a alma, como diriam numa ótica religiosa, matar o espírito da pessoa. Isso é o crime pior que se faz hoje, e isso está sendo feito a todo instante. E daí, quando nós matamos o espírito, nós fabricamos esquizofrênicos. As reações que ele teve aí é tipicamente de esquizofrênico. Só que, o que acontece? Como ele era financiado pelos pais, por que ele vai contra a irmã? Porque, outra informação, ele diz que ele tinha ódio da irmã porque a irmã estaria fazendo os pais sofrer. Porque os pais não davam dinheiro para ele, para comprar as drogas. Então não dava dinheiro, então significava que ela estava, para ele, é ela que está pegando o dinheiro. Então ela está maltratando os pais. A palavra que ele usou foi essa, maltratando. Ok. Então veja, tudo isso é importante a gente perceber que existe um jogo de sentimentos acima de tudo. Mas o sentimento que está baseado em fatos anteriores. Ok, Dr. Pedro. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em 2 minutos estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. O assunto de hoje é um crime bárbaro que chocou a população do estado de Santa Catarina, quando um indivíduo de 38 anos matou 4 familiares com golpes de martelo e marreta. Dr. Pedro, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a declaração que ele deu, no qual ele dizia que atacou os familiares porque, segundo ele, a irmã estava maltratando os pais. Perfeito. Então veja, na ótica dele, o que era maltratar os pais? Que a irmã deveria estar usando o dinheiro que ele estava acostumado a receber sempre dos pais, inclusive dinheiro para comprar droga, porque não há como ele conquistar as drogas se ele não trabalhava, se não fazia nada. Então, era esmola dos pais. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Não dê esmola para os seus filhos. O filho tem que aprender a conquistar salário de estudante e outras formas de conquistar o que ele recebe, e não ganhar de graça. Doutor Pedro, o senhor tocou num ponto muito interessante no primeiro bloco também, quando o senhor disse que hoje em dia se divulga muito que a pessoa tem que fazer o que gosta, e muitas crianças, geralmente quem cresce sabendo que tem que fazer o que gosta, teve tudo o que queria durante a infância. Perfeito. Muitos meus colegas da minha idade que eu conheço, que tiveram esse tipo de educação, que foram orientados a fazerem o que queriam e que tinham tudo o que queriam durante a escola, hoje em dia não fazem nada. Não conseguiram terminar a faculdade, não trabalham, não têm atividade econômica nenhuma. Continuam assim como ele, pessoas de idade avançada, mas que ainda têm uma relação de dependência muito grande com os pais. Então, veja, desde nos anos 80, em 85 eu comecei a estudar esse enfoque. Eu já dizia, lá para o ano 2000 e 2010 em diante, nós vamos ver muitos filhos matando pais e muitos netos matando avós. Por quê? Porque havia duas coisas que se conjugavam e que são inexoráveis. Primeiro, rejeição de vida intrauterina. Quando a mãe diz grávida agora e assim por diante. Em todo caso, a pessoa se sente rejeitada na vida intrauterina, mesmo que a mãe às vezes não rejeita o filho que está dentro dela, mas ela rejeita ou se fica assustada com as dificuldades que vai viver à sua volta. A criança se sente rejeitada. Então, hoje, o maior mal no mundo e que provoca as maiores reações emocionais é o medo de ser rejeitado, de sentir-se rejeitado, de sentir-se marginalizado, etc. Aquilo que acontece com os seus colegas, que eu estava falando, Douglas, eu digo, olhe à sua volta todos vocês, não sou só alguns colegas do Douglas. No seu bairro, no seu condomínio, na sua faculdade, nas suas escolas, em toda parte. Isso é uma característica da minha... Onde existem essas pessoas que não desenvolveram seus talentos, que não desenvolveram a percepção das suas capacidades de fazer, de colaborar, de contribuir, de sentir-se, ser capaz de ser solidário, de ser capaz de ser fraterno, de ser capaz de ajudar os outros no momento que precisa. Aquelas pessoas que vivem só debochando dos outros e se aproveitando da vida, achando que está fazendo o que gosta, que tem que aproveitar a vida porque daqui a pouco a juventude acaba. Isso é a péssima forma de se olhar a vida. Então, todos esses são vagabundos primeiro, e temos vagabundos de elite, nós temos vagabundos com mestrado e doutorado, porque fizeram esses estudos, mas não contribuem em nada para a sociedade. Então, eu digo, são vagabundos de elite, e que todo vagabundo é projeto de esquizofrênico. Então, eu digo, não se assuste, delegado. Você vai ver, você vai atender muito mais crimes no litoral, aí de Pissarras, onde eu já... Penha foi um dos balneários que eu mais visitava no passado, onde eu passei muitos verões. Digo, eu adoro essa região. Digo, mas infelizmente hoje não é só a poluição das águas, não é só a poluição do mar. O pior poluição é a poluição mental que está ocorrendo, e vão aparecer muito mais desses crimes, doutor delegado. Então, eu digo, o que precisamos perceber? Que o ser humano precisa desenvolver seus talentos. Então, eu sempre digo que, como que a parapsicologia foi estudar isso? Porque nós vamos constatar que nós somos uma pessoa, porém nós funcionamos como dois. Temos o consciente,
a função racional, e o subconsciente a função mecânica, automática e autônoma. Autônoma é o quê? Independente do consciente. Porque quando o subconsciente se deixa levar pelo fantasma que ele criou, e existem dois tipos de fantasmas. O fantasma que ameaça, que assusta, e o fantasma que seduz, que atrai. A compulsão é o fantasma sedutor que desencadeia isso. E quando a pessoa age por esses impulsos tão intensos, ele não é gente. Ele não está funcionando com o seu livre-arbítrio nem de longe. Ele não está fazendo uso da função racional. Ele está sendo automático e mecânico pelo seu subconsciente. E eu digo mais, que o subconsciente, para entender como ele funciona, já falamos aqui em outros programas, pode ser comparado, o subconsciente pode ser comparado a terreno mental, que precisamos aprender a cultivar, besta interior que precisa ser domesticada. E aqui cabe a explicação. Esse moço, quando era criança, ele não foi filhote humano domesticado. E quando o filhote humano não é domesticado, não estou falando domado, domesticado. Ele depois não temos criança para educar, não temos adolescente para orientar, e não teremos adultos de caráter, honestos, solidários, que possam dar sua contribuição para tornarmos a espécie humana mais feliz e construirmos um mundo melhor. Nada disso vem por acaso. Tudo isso é construído dentro dos parâmetros de como a mente humana funciona. E a educação também. Então, gente, eu lamento, a família toda dele, também as pessoas que foram assassinadas, mortas, eu não gosto de falar assassino, porque esse moço não é assassino, é matador. Matador de fantasma e não assassino de pessoas. Eu quero que isso fique claro. Ele não é assassino de familiares. Ele é matador de fantasmas. Então, por que ele ameaçava a irmã mais nova? Porque a irmã mais nova, com certeza, estava convivendo com os pais. Então, ela cuidava dos pais. Ela que passa a ter medo dele. Porque ele suga a família para pagar as drogas. E a família tem medo de quê? De que os traficantes venham cobrar conta que ele não pagou. Então, a mãe tem esse pavor, tem esse medo. Então vai fazer o quê? Dá dinheiro para ele pagar os caras, porque é melhor pagar os caras para que eles não venham ameaçar todos nós. Só que, como dizia uma irmã dele, o assassino estava dentro de casa. Não, o assassino não estava dentro de casa. O matador de fantasma. Porque quando parece que os pais que habituaram a ele a sempre ter o que ele queria, o que vai acontecer? Ele sempre quer mais. E ele acha que os pais são tesouros inesgotáveis. Nós já temos outros casos veiculados pela televisão que mostra que filha mata os pais associada a mais 2 rapazes, 3 lá, que aconteceu em casos conhecidos. O pai joga a filha pela janela. Gente, tudo isso tem a ver com essa péssima educação, que tem uma das péssimas influências, que é respeitar a opinião do outro. Que respeitar a opinião do outro? A pessoa que não foi domesticada, eu digo, quando o filhote humano não foi domesticado, está se criando de casa bicho selvagem. Em muitas famílias, nós não temos mais dentro de casa seres humanos. Nós temos bicho selvagem, que tem que fazer o que ele gosta, que tem que fazer o que ele quer. Por quê? Eu digo, isso que me dói, sabe? Isso que me faz, às vezes, ficar até emocionado. Porque os pais, dentro dos limites dos conhecimentos deles, dentro dos limites da educação deles, das condições deles, buscaram fazer o melhor que sabiam, o melhor que faziam para aqueles filhos. Só que fizeram errado, sob o ponto de vista funcional, sob o ponto de vista educacional. Porque fizeram demais. Facilitaram a vida demais, e a vida lá fora não é fácil.
Então a pessoa não aprende a conquistar os bens necessários à sua sobrevivência. Isso, eu digo sempre, que as nossas avós, aos 14, 15 anos, sabiam fazer tudo que uma dona de casa precisa saber fazer, e estavam prontas para casar, e casavam, e eram mulheres de verdade, condutoras de famílias, educando vários filhos. Eu digo por quê? Porque elas foram domesticadas desde pequeninha e treinadas a desenvolver seus talentos, desenvolver suas habilidades segundo a época em que se vivia. Digo, hoje, pais, pelo amor de Deus, não fique pensando que se seu filho só estudar está bom. Não está bom. Seu filho tem que, além de estudar, tem que saber fazer tarefas de casa, tem que se sentir que ele é feliz em poder ajudar a mãe em casa. Ontem mesmo eu atendia, aliás, esse final de semana, eu atendia lá em Minas Gerais, umas famílias, e que dizia, não, lá em casa, todos nós cuidávamos da casa. Não tinha empregada. Não existia essa história de ter empregada. Porque as tarefas eram distribuídas entre todos. E eram 4 filhos e os pais. Então, isso é chique. Isso é excelente. Porque todos se sentem parceiros do mesmo projeto, que é a evolução da família, que é conquistar o que a família precisa, casa, carro e companhia, e ter estudos e tudo mais. Então, quando todo mundo está participando junto, por isso tem 2 frases que eu queria enfatizar aqui. Uma que diz, quem faz a refeição unida, a família que faz as refeições unidas, é uma família que permanece unida. Mas mais importante que isso, família que reza unida, permanece unida. Hoje não é tão simples fazer isso, nós até abordamos isso em um programa anterior. Que, na verdade, o que precisamos é ter motivos funcionais para as pessoas se sentirem juntas e perceber que eu participo com o Douglas na elaboração do programa. Eu fiquei feliz da vida quando o Douglas se ofereceu para me ajudar a fazer o programa. E quando eu cheguei em casa, vou assistir um dos primeiros programas que eu fiz com o Douglas, a minha esposa diz, como ele te ajuda, Pedro? Então eu digo, poxa vida, eu não esperava esse elogio da minha esposa, assim, de forma tão declarada. Eu digo, é porque eu sei que ela sabe avaliar. Quando ela diz gostei, é porque ela gostou mesmo, e atrás disso tem uma avaliação muito ampla, que eu sei o que ela quer dizer. Então, gente, a gente se sentia aqui unidos, fazendo um trabalho para aperfeiçoar, inclusive darmos a nossa contribuição para aperfeiçoar os programas da TV Floripa. Eu digo, eu me sinto feliz da vida fazendo isso, porque eu estou sendo solidário com toda a equipe da TV Floripa, que até agora estão tendo uma reunião aqui do lado. Eu quero dizer isso, que eu sou grato à TV Floripa, mas também me sinto feliz em poder dar minha contribuição. E também dar a contribuição a todos aqueles que nos acompanham no nosso programa e que veio essa solicitação tão enfática nesse começo de semana, nesse final de semana, das pessoas pedirem para a gente, pelo amor de Deus, falem sobre esse caso, pelo menos. Então, gente, eu espero que eu tenha dado alguns sinais de resposta. Mas eu queria ainda enfocar uma coisa. Você quer aprofundar isso? Eu tenho um conjunto, uma coletânea de CDs, que são chamados... Sentido da vida? O Sentido da Vida. O primeiro CD explica como a mente humana funciona, como os fenômenos paranormais são estudados pelo Sistema Gris, pela Escola Independente. O segundo fala da depressão, que aí está associada a toda essa história que nós falamos há pouco, que depois acaba culminando na esquizofrenia. Depois nós falamos da livre da culpa, sou mais feliz. Já falei da culpa. Depois, a vida no reino invisível. Gente, eu estou desde ontem, quando vi as notícias com mais atenção, eu estou pedindo para que os pais desse rapaz, que a irmã dele, que o sobrinho dele,
que agora estão livres do corpo físico. Deem sua contribuição que eles podem dar, sabem dar e querem dar, para que a família possa encontrar seu rumo, para que as pessoas que estão aí possam aprender essa lição de chega de dar de graça, chega de só fazer o que gosta, chega de essa educação benévola e molenga. É hora de percebermos que não é só estabelecer limites às crianças, é fazer o que a criança se sinta capaz de fazer. E aí ela vai se sentir feliz. E quem se sente feliz, desabrocha seus talentos, Quem se sente feliz, contribui depois para a sociedade, para a família e tudo mais. Então, vamos olhar com um novo olhar, que é a proposta do nosso programa. Um olhar diferenciado. Obrigado. Ok, doutor Pedro, obrigado também pela sua participação, pelos seus ensinamentos de hoje, essa sua brilhante análise sobre o caso. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode aprender ainda mais sobre parapsicologia em nosso site na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Para rever este programa, basta acessar a TV Floripa, o canal 4 da NET, ou o nosso site no próximo sábado e segunda-feira, às 8 horas. Na próxima semana, quinta-feira, às 21 horas, estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite.